Então, gente, hoje é a nossa 56ª roda de conversa sobre um curso em milagres, certo? Que é um livro, né, para quem assiste a gente do YouTube, talvez não saiba, é um livro de autodidata para liberação de todos os condicionamentos do ego e reconexão com a nossa essência divina, certo? E hoje, então, cada terça-feira nós temos a sugestão de alguns temas do estudo. E hoje os temas sugeridos para nossa conversa foram o ego, que sempre dá pano para manga, né? E o segundo tema é John que trouxe, que pode explicar melhor, né? Que tem relação com a sua lição, mas tem a ver com como atribuir valor só ao que tem valor, né? E fazer as suas escolhas de acordo com isso. Então é isso. Está aberta a nossa roda, podemos começar. Eu nem tinha dado oi para todo mundo, oi para a Rose, oi para a Nívia. Oi, tudo bem? Então, vocês estavam começando pelo ego ou quer começar pela lição, John, que você trouxe? Se a Mila tiver aí, ela quiser falar que ela estava contando que teve uma aula ontem e que foi falado sobre ego, e ela começou a falar isso, aí logo você voltou e tudo. Então, se ela quiser comentar alguma coisa, ela pode comentar. Eu posso começar. Teve o professor que eu gosto toda segunda, que ele dá aula, e ele falou assim: gente, o ego não vai acabar, nosso ego não vai acabar. Daí eu pensei, nossa, é verdade, a gente não vai acabar com o ego, né? A gente vai ter consciência de quando é o ego, e aí vai deixar o Espírito Santo vir no lugar dele, né? E aí a gente se dá conta de umas coisas que a gente não se dava conta. E aí ele falou, e aí perguntaram lá, como que a gente sabe quando é ego e quando é a essência? Daí a gente já falou isso também 1000 vezes, mas ele fala assim, quando eu penso alguma coisa, é ego, né? Porque a consciência não é pensamento. Então eu penso, o dia tá lindo, mas então eu sou feliz, alguma coisa assim. Mas como assim a gente só é feliz se o dia está lindo? E precisamos de dias nublados, igualmente os dos lindos. Precisamos de chuva. É isso, a naturalidade que tudo tem que estar em paz, tudo tem que estar em perfeita ordem. Lembrar sempre disso. Foi mais ou menos isso que ele falou. Bem legal, Mi. Isso é interessante porque faz acho que uns 2 dias, mais ou menos, que a minha leitura ali no livro do Curso Milagres, ele diz isso assim, ele diz que o ego não será destruído, ele será substituído, porque o Espírito Santo não destrói, não confronta, entende? Ele falou algumas coisas nesse sentido. Eu não sabia disso, eu não tinha tido consciência disso. Sim, pois é. Isso foi bom, porque um alívio. Tem uma fala de Jesus também. Tem uma fala de Jesus no livro que ele vai falar sobre que ele se aliou ao ego. É bem interessante, sabe? Aquela forma que ele fala ali, né? De que ele se aliou e ele aí começou a não é enganar o ego, mas tipo assim, sabe? Ok, qual a lição que é? Não é lição, é no texto, é no livro texto falando sobre isso. Achei muito interessante. Ele fala que ele se aliou ao ego, o ego realmente não termina, ele fala no texto, né? E que ele se aliou ao ego. Achei muito interessante. Sim, o ego acaba podendo ser usado como um instrumento,
para outra finalidade, né? Sim, E que tem a ver com o outro tema, que é assim, atribuir valor só ao que tem valor, né? Então, isso é interessante porque quando o Curso em Milagres diz que onde a gente põe valor, ali vai estar a nossa experiência, né? Então, se a gente atribui valor só em favor das verdades divinas, todas as nossas escolhas, e escolhas têm a ver com ego, gente. Mas todas as nossas escolhas vão estar dirigidas ou vão ser instrumentos para uma aproximação a essa verdade, né? É como se conversam, né? Isso assim. É interessante. O mestre Osho, ele dizia assim que o ego é como um cavalo, né? E você pode simplesmente montar. O teu lugar é montado. Você monta nele e dirige ele, né? Quem é que comanda? Né? Márcio trabalha assim também, né? O Márcio? O Márcio Schutz, ele também, do Enneagrama, ele relaciona o ego como um cavalo, né? E quando você falou agora a respeito do onde está a tua concentração, né? Teu foco, onde está o teu valor, aí tem aquela passagem do livro de Mateus, que Jesus fala, onde estiver o teu coração, lá estará o teu tesouro. Perfeito. Perfeito. Resumiu tudo. Se o teu coração está no medo, se o teu coração está na ansiedade, está na conquista, né? Os desejos, né? Os teus valores, o teu tesouro, a tua vida também está ali, né? Então, se a tua vida está no ego ou na essência, é onde está a tua atenção, né? Onde você está valorizando nesse momento aquilo que mais está tendo significado para você. Perfeito, perfeito. Eu acho, de repente, John, se você quiser trazer a lição, porque ali também vai trazer muito essa ponderação, eu acho, né, do que de como lidar com o ego, inclusive, a respeito disso. Tá, eu vou trazer sim. Realmente, eu gostei assim dessa linha de raciocínio aqui, desse pensamento dessa lição, e aí eu acho que precisa compreender melhor, né? Então, é interessante ler. Então, a lição é 133, página 258 do livro de exercícios, quem quiser acompanhar, né? E é assim, não darei valor àquilo que não tem valor. Eliana, eu leio assim desde o princípio, ou eu destaquei algumas partes aqui. O que você acha? Sim, traz as partes que você considera que sintetizam assim o assunto. Tá. Então ele fala assim que é importante a gente ter as ideias que abrangem o mundo e nos benefícios para mim, né? Trazendo de volta essa teoria, né? Ele fala assim, ó, às vezes no ensino há benefício em trazer o aluno de volta a interesses práticos, particularmente depois de teres ensinado o que parece ser teórico e distante do que o aluno já aprendeu. É o que faremos hoje. Não falaremos de elevadas ideias que abrangem o mundo, mas, em vez disso, nos deteremos nos benefícios para ti. Tu não pedes muito na vida, mas pouco demais.
quando deixas, ou seja, já começa a me mostrar como que tudo que eu peço não tem valor. Quando deixas que tua mente seja atraída para o que concerne ao corpo, por coisas que compras, por prestígio, tal como é valorizado pelo mundo, estás pedindo o pesar e não a felicidade. Pois não há nenhuma satisfação no mundo, em nada disso. Depois ele fala, não há nenhuma satisfação em nada disso. Ou ela é muito efêmera, né? Ela é tão efêmera que ela nem tem valor, ela nem é considerada como que tem valor. Então, hoje vamos enumerar os critérios reais pelos quais se pode testar tudo aquilo que pensas querer. Não podes fazer as leis que governam a escolha, da mesma forma que não podes inventar alternativas entre as quais escolher. O que podes fazer é escolher. Aliás, é o que tens que fazer. Não podes. Aí eu vou repetir esse trecho. Não podes fazer as leis que governam a escolha, da mesma forma que não podes inventar alternativas entre as quais escolher. O que podes fazer é escolher. Aliás, é o que tens que fazer. Mas é sábio aprender as leis que pões em movimento ao escolheres, e as alternativas entre as quais escolhes. Só existem duas alternativas, apesar de parecer que existem muitas alternativas de escolha. Sempre existe só duas. Não há transigências naquilo que a tua escolha necessariamente traz. Ela não pode te dar só um pouco, pois não há meio termo. Cada escolha que fazes te traz tudo ou nada. Portanto, se aprenderes os testes pelos quais podes distinguir o tudo ou nada, farás a melhor escolha. Primeiro, se escolheres uma coisa que não vá durar para sempre, o que escolhes não tem valor. Aquilo que murcha e morre nunca existiu e não faz nenhuma oferenda àquele que o escolhe. Ele é enganado pelo nada sob uma forma da qual pensa gostar. Olha isso. Ele é enganado pelo nada, sob uma forma da qual pensa gostar. E pensa que escolheu. Ilusão. É assim, ó, plaft no ego, né? Ilusão. Ilusão. Se escolheres tirar alguma coisa de alguém, não ficarás com nada. Isso porque, ao negares o seu direito a todas as coisas, negaste o teu próprio. Aquele que busca tirar foi enganado pela ilusão de que a perda pode oferecer o ganho. Quer dizer, a perda do outro não oferece ganho para você. Mas a perda não pode deixar de oferecer perda e nada mais. Qualquer um que perde, o outro não ganhou, o outro perde também. A tua próxima consideração é aquela em que se baseiam as outras. Porque a escolha que fazes tem valor para ti. O que atrai a tua mente para ela? A que propósito ela serve? É aqui que se é mais facilmente enganado, pois o ego falha em reconhecer o que quer. Essa parte também é interessante. O ego falha em reconhecer o que quer. Ele nem diz a verdade tal como a percebe, pois precisa manter a auréola que usa para proteger as suas metas, não deixando que fiquem manchadas e enferrujadas, para que possas ver o quanto ele é inocente. Caraca. São esses mecanismos, né,
aceitação que o ego toma, né? Ser aceito, amado. Então, e assim, aparentar ser bonitinho, mesmo que ele esteja articulando com egoísmo, né? Com competição, mas assim, aquela fachada de que eu tenho justificativas plausíveis e importantes, né? E isso ele diz que o ego falha em reconhecer o que quer, justamente por isso, porque ele nem diz a verdade, tal como percebe. Ele é craque no auto-engano. Isso já aconteceu comigo muitas vezes também, de pensar uma coisa e falar outra, só para manter a aparência. Sim, Ai, se a gente não se... Não, como vou dizer? Se a gente... A Nívia está morrendo de rir ali. Eu tô morrendo. faz isso na vida. Qualquer Porque pessoa hoje, faz isso. há meia hora atrás, eu fiz isso com o meu chefe. Eu disse sim e eu queria dizer não. Olha só. Tu nem sabia que, por causa disso, você tá reforçando o ego mais ainda, né? Dizendo, olha que coisa, né? Só para ficar de boazinha na equipe. Mas Só isso é pra ser interessante, e assim, ó, isso quando a gente sabe que falou uma coisa e pensou outra. Mas tem ocasiões em que a gente acredita de verdade que eu estou sendo maravilhosa. Entendeu? Por exemplo, vamos supor assim, eu brigo com uma pessoa que eu achei que estava ameaçando, que poderia ameaçar minhas filhas. Eu estou dando um exemplo, não aconteceu agora, mas já aconteceram coisas assim. Então, tipo, eu sou um pouco rude para manter afastado delas, por segurança para elas. Eu sou a boa mãe, entendeu? Mas, na verdade, essa coisa de defender, sabe, de atacar, tudo isso é mecanismo de ego para outra coisa. Não sabe, essa fachada que a gente se justifica para a gente mesmo. Tem uma série de situações em que a gente acredita que a gente é a melhor pessoa do universo, fazendo as piores coisas. Depois ele ainda fala que essa camuflagem é um verniz fino que só pode enganar aqueles que se contentam em ser enganados. Então, realmente, quem quer ser enganado vai ser enganado pelo ego, por esse mecanismo do ego. Né? Ou o chefe lá, de Tanto repente... transmissor quanto receptor, né? Exatamente. Até o chefe lá, ó, ele pode achar assim, realmente, a Nívia é a melhor funcionária. Ele está querendo ser enganado. Né? Porque aí ele fala porque que convém a manutenção de um sistema convém para ambos os egos. para ambos, porque ele também tem algum interesse em manter uma imagem para outras pessoas, né? Para ele mesmo. E é engraçado também... que o ego ele ainda cria uma imagem, além de criar para fora, como o Ronaldo falou. Ele o engano é para você e para o outro, né? Sim, me engana que eu gosto, né? Todo mundo enganado. Isso. Né? Essa frase caiu bem, me engano que eu gosto, essa frase caiu bem. Porque olha que coisa mais interessante, o chefe da Nívia, estou pegando aqui um Isso aqui está sendo televisionado para o YouTube. Mas... Não tem problema, não. Mas é o suposto, que eu nem conheço, né, chefe? Ela tem vários, Tô limpando a tua barra aqui, Nívia. Não tem problema. Não sei. Mas assim, para ele, tipo assim, para ele convém que a Nívia minta de que está tudo bem quando não está tudo bem, certo? E ele
porque assim ele parece o chefe bonzinho e ele não precisa se humanizar e mudar as coisas ali. Porque como que seria, vamos dizer assim, se não fosse esse interesse de ambos os egos de manter o sistema? Ele teria que, talvez, te dizer, Nívia, pode ser franca comigo, se não tiver bem qualquer coisa, nós vamos pensar juntos em como fazer. Né? Esse é um exercício, eu digo isso porque esse é um exercício que eu me pego fazendo devido às aprendizagens com todo esse caminho de espiritualidade, né? E muitas vezes isso coloca a gente como líder numa saia justa, porque eu não vou poder ter de você, se você trabalha comigo, eu não vou poder ter de você o que eu preciso ou espero ou quero. Para que a coisa funcione como eu quero, como eu prevejo no meu controle. E aí, entende? Para que todo mundo seja franco, a gente vai ter que contar com com perder o controle, como eu falo assim, com o imprevisível. E vamos ter que lidar com esse imprevisível e criar soluções juntos, né? Como seria um mundo assim, né, gente? Eu tenho, assim, percebido que eu tenho oscilado, sabe? Então, assim, em família, eu já comecei a desagradar bastante. Não ser mais nem filha boazinha, nem nora boazinha, nem esposa boazinha, nada boazinha. Agora, no trabalho, eu ainda tô assim, sabe? Sim. Ainda tá mais ou menos. Sim, porque também como funcionária, as tuas escolhas de só dar valor ao que tem verdadeiramente valor vão te conduzir para esse caminho. E você também tem que estar disposta daí de lidar com o imprevisível. Ô, Liane, tem uma terceira situação, desculpa, justamente essa frase, tá, que o Jonas iniciou logo os trabalhos, que é dar valor justamente ao que dá valor, ao que deve dar valor, né? E acontece às vezes também da pessoa nem estar ouvindo a Nívia, nem se deixando enganar, nem corrigindo. Às vezes ele não está nem ouvindo a Nívia. Como, por exemplo, muitas vezes acontece nas reuniões, de pessoas vão conversar não só em reuniões, né, DR, tudo, né? Nas conversações, às vezes acontece de um estar ouvindo o outro, mas não está ouvindo, está esperando a sua vez de falar para você agora ouvir a verdade, né? Então, não está dando valor. Nem está dando valor. Às vezes não estamos nem falando se o cara está sendo enganado ou não. Na verdade, ele está até não dando valor à presença do outro, porque ele está somente em puro ego, pensando apenas no que ele tem a transmitir. E quando a pessoa terminar de falar, aí vem aquela célebre frase: agora eu vou te falar a verdade. Né? Então, às vezes, tem essa situação também. Da pessoa, às vezes, não está nem analisando, nem refletindo se está sendo enganado ou não. Às vezes, ele está até desvalorizando a presença do outro, pensando só em si. Não sei se faz sentido. Eu acho que faz sim. Isso tudo a gente está explicitando os mecanismos de ego, né? Uhum. E, na verdade, quando esse é o mecanismo de ego, de que ele, na verdade, isso que você descreveu, ele está enganando fora, Sim. né? Dizendo assim, mas na verdade não está ouvindo, só
para poder, então, entrar e tal. Articulação de ego. Só que o que acontece? O que o Curso em Milagres traz é que essas articulações de ego, quando você engana fora, do mesmo jeito você engana dentro. Sim. Só que o ego não admite isso. Por isso que o ego falha completamente em reconhecer as suas próprias articulações. Né? Sim. Porque esse mecanismo de vou disfarçar uma coisa para fazer outra é tanto para fora quanto para dentro. Sim. É uma loucura, né? E aí que tem a ver assim, um monte de coisas que o Jonathan leu, né? Teve uma que acho muito, muito interessante, que assim, quando pedes coisas do mundo, estás pedindo o pesar. E é por isso, assim, porque o auto-engano é um engano geral, é para dentro, é para fora, é funcionar no engano, né? E isso se evidencia de uma forma tão forte, principalmente naquele trabalho do Fábio Broto, dos jogos cooperativos, como a pessoa se acha que está feliz, tirando a felicidade do outro, né? Ganhando sobre o outro, que a perda do outro tem um significado. É um mundo de ilusão muito grande, mas muito Sim. grande, a competitividade. Sim. A Fred mesmo diz aqui que quando você acredita que tira alguma coisa do outro, você não ganha, você perde também, junto com ele. Só há perda, não há ganho. Eu acredito que em qualquer esfera, né? Sim. E na Você verdade... escolhes tirar alguma coisa de alguém e não ficarás com nada. A Mila. Vai lá, Mi. O que é difícil, que ele falou também ontem, quando uma coisa te incomoda pouco, é porque não tem muito a ver com, não é seu. Quando uma coisa te incomoda mais ou menos, é porque é mais ou menos seu. Quando uma coisa te incomoda muito, é porque é tudo seu. E isso é difícil na vida. Isso também é muito difícil, porque como assim o que me incomoda, se eu acho o outro mentiroso? Como assim, né? Isso é tão meu? Isso me incomoda muito. Então, aonde que a Mila mente? Né? Isso é muito difícil na prática. Porque a gente nunca acha que a gente mente como o outro. A gente sempre acha que a mentira do outro é mais grave que a nossa. Incrível como as pessoas fazem. É incrível, né? Incrível mesmo, né? É um muito orgulho tão grande, né? difícil. Eu acho, o que a Mila falou, eu lembro muito de quando as pessoas, às vezes, vão discutir, né? Vão conversar, e fala o seguinte: aponta o erro do outro detalhadamente, mas quando vai falar sobre o seu, fala: sim, é lógico que eu também erro. Resume nessa frase. Lógico, eu também erro, né? Todo mundo erra, mas o erro foi. E a pessoa, às vezes, toma o seu erro como se fosse parâmetro de limite. Ah, mas eu não fiz isso. Né? Eu não fiz isso. Então, como se o teu erro, sim, fosse parâmetros, né, que delimitasse até onde é que pode ir o erro. E assim, também eu acho que essa coisa, esse exemplo que você trouxe, ele pode denotar várias formas de você mentir para você mesma e não querer admitir, né? Então,
desde formas assim, que você queria alguma coisa e você não reconhece que queria, e mente para você mesma que está tudo bem continuar assim, e todo mundo está feliz, e eu sou boazinha e tudo bem, sabe? Então, as mentiras que a gente conta para a gente mesmo e não se respeita e tal, a gente pode acusar ou julgar no outro. Ah, porque, entendeu? Então, eu acho que tem a ver um pouco com isso, talvez, isso que o professor falou, né? Quer dizer, a mim só cabe descobrir onde é que está a minha mentira. Isso já é serviço suficiente, né? Se o outro mente, é mentiroso, está querendo me enganar, eu só vou me incomodar com isso se eu achar que eu sou vulnerável, né? Que eu posso ser ameaçado pela mentira dele, e aí eu tô com uma crença falsa sobre mim, e talvez daí eu tô mentindo para mim mesma sobre formas de me sentir mais segura, mais inteira, sabe? Mentindo para mim para compensar isso, assim. É muito bom que você falou isso, realmente é isso mesmo. Mas me veio uma palavra quando eu vejo a mentira do outro que eu acho enorme, que se chama é uma incredulidade. Eu fico incrédula, né? E realmente é uma coisa de esconder mesmo a minha pequenininha mentira, né? Porque a minha é pequenininha, do outro é enorme, mas a minha é pequenininha. Isso! Só que tem a história ou parábola de pôr as pedras de juntar as pedras. Existia essa história que eu não me lembro como era, que um contava 1000 mentirinhas e o outro contou uma mentirona, mas na hora de juntar o tamanho da pedra, foi muito mais fácil juntar aquela que era grande do que as pequenininhas de mentira. Ah, Quando você foi para o outro lugar, eu não sei, tinha uma parábola dessa. Muito interessante, eu estou me arrepiando de ouvir essa parábola. Mas eu não sei contar direito. Mas você já contou, eu entendi. É fácil ver isso. Quer dizer, quando você esconde muitas mentirinhas, é mais fácil de não ser achada do que... É mais fácil de ver aquela grande mentira e a gente poder apontar o dedo, nossa, aquela pessoa, olha que, né, filho daquela, né, mente, quer enganar todo mundo, porque é mais fácil, é evidente. E com isso a gente vai escondendo de um jeito muito mais hábil, porque o nosso ego é hiperinteligente, as mentirinhas. Legal. E sempre, né? Olhar para fora é a melhor forma de não olhar para dentro. Ela serve para isso, né? Serve para isso. O Ronaldo ficou até meditativo com o nosso papo. Ó, ele parou e ficou. Continuando aqui, tem uma parte que eu acho que tem a ver também com isso que vocês estão falando, porque ele fala assim: e assim vimos ao critério de escolha mais difícil de acreditar, pois a sua evidência está encoberta por muitos níveis de obscuridade. É isso que a Eliana estava falando, né? Muitos níveis de obscuridade que o ego tem como mecanismos para manter aquelas aparências, trazendo essas mentiras. E a mentira, quem está sujeito a acreditar que acredita, né? Tem aqui, ele fala uma outra palavra que eu me esqueci. É que só acredita na mentira, né? Quem tá também, quem quer ser enganado, né? Só acredita numa Sim. mentira quem quer ser enganado também.
Porque, eu não sei vocês, mas realmente é muito fácil perceber que tem uma mentira no meio. Não sei. Eu logo percebo. Mas sabe, John, não foi sempre que eu percebi. Ah, sim. né? Ultimamente, Porque a realmente, gente está treinando o nosso olhar e a nossa atenção para isso. Porque, muito, nossa, eu acho que por uns 30 anos da minha vida, tudo que eu queria é viver do jeito que o ego vende. Aham. E eu não desconfiava que aquilo tudo era mentira, até que foi caindo uma por uma. Assim, do tipo, sabe? Me tirando do chão. Ultimamente eu tenho tido assim vários insights. Eu já sei o que vai acontecer. A pessoa me fala uma coisa, eu já sei que é mentira, que não é aquilo. Fico assim, meu Deus. Eu também atribuo isso assim, essa conexão não só espiritual, né, mas a ouvir a intuição também, Uhum. né? É impressionante. Eu fico impressionado que eu ainda não, assim, eu não, né? O meu ego ainda não acredita em muitas coisas que eu já sei. Sim. Ainda fico meio assim, mas eu estou treinando isso, assim, de estar bem conectado com isso, com essa verdade. A gente Mas, vê a verdade. mas tem outra coisa, não é a mentira para mim. Não é só a mentira, não é só isso. Fala. É aquela coisa da empatia que nós falamos há 2 semanas que ainda tudo que a gente fala há 56 rodas reverberam, né? Vem puxando o rabo. Tá tudo puxando o rabo. É um bolo de rolo. O outro não mente para mim, ele mente para outra pessoa, aquilo me incomoda. Por quê? Porque é outra pessoa que eu nem conheço, sou eu, porque tem mentirinha em mim e porque eu tenho empatia. Então eu sei que a pessoa que está mentindo está fazendo mal a si, e eu gosto dessa pessoa que está fazendo mal para si, que está fazendo mal para mim. Então o rabo vem vindo, né? Arrematar, né? A gente mas assim, realmente é focar, eu acho que tem que focar. E a mentirinha que a gente conta para nós agora na aula de hoje, a gente tem que ver a mentirinha que a gente conta para nós, porque senão o rabo fica muito grande. Eu gostaria até de falar agora, porque me aconteceu um fato que eu acho que entra nessa questão da mentira, pelo menos. Tá, mas Rosinha, deixa eu só responder para a Mila, porque é uma coisa importante, eu acho, assim, né? Que esse rabo que fica grande, na verdade, é o rabo que a gente está olhando com os olhos do ego. E valorizando, porque assim, ó, valorizar a mentira que alguém contou para alguém, que não sei o quê, e você gosta de um e gosta de outro, é valorizar o que não tem valor, que é o ego puro, né? Então, por exemplo, todos são parte de nós, como você disse. Será que é porque é parte de mim, né? A pessoa está mentindo para uma outra pessoa que eu gosto e coisa. E isso me incomoda, porque provavelmente você está vendo em uma que está mentindo, e aí você está vendo ela como um ego e não está vendo ela com a confiança plena de que ela não é isso e que ela tem condições totais de se reconectar com o que ela é e que você confia nisso. E você está vendo a outra pessoa que está sendo enganada como uma parte tua, que é frágil e que é suscetível a ser enganada e é vulnerável e é fraca e é frágil e você está acreditando nisso. Então, também você está olhando o ego dela. Ou seja,
é pôr valor naquilo que não tem valor, e aí que cria esse rabo imenso de ego, né? Então, eu acho que assim, além da coisa de a gente olhar para a nossa própria mentira, que é o mais importante, mas também quando a gente vê uma cena, uma situação assim, a gente logo evocar dentro da gente a conexão com essas pessoas direto de espírito, sabe? Eu confio em ti, que é um comigo. Então, e que você pode acessar agora a verdade do teu espírito, para uma e para outra, assim, sabe? E esquece as mentiras, assim, né? Isso que me Depois veio. dessa, não precisamos mais falar nada. Ah, Nossa, eu fiquei assim encantado com essa ideia, né? Porque eu acho que a Eliana aplicou exatamente a não darei valor àquilo que não tem valor, nesse exemplo. Foi um justo. exemplo bom para isso, né? Foi excelente, foi perfeito, né? É Rose, né, que está na fila. Sim, é número 1, pista número 1. Oh, meu Deus. Mas, olha, semana passada, né, quando a Marita falou que ela tinha se estrepado lá, que ela foi até o fundo do poço lá, né, eu achei engraçado aquele dia, né? E me veio uma cena, uma situação essa semana, durante a quarta, e eu fiquei remoendo, né? E eu tive uma crise, assim, de raiva muito grande, né? Foi muito decepcionante, assim, para mim, porque eu achei que eu tinha perdoado uma situação e que eu realmente não tinha perdoado, né? E quando eu me deparei com aquilo, eu pensei, mas eu estou estudando, então não aprendi nada, e eu me senti assim, como se eu estivesse fazendo uma farsa dentro de mim mesmo, como se eu estivesse mentindo para mim mesmo, entendeu? Então, agora eu estou assim muito reflexiva, assim, porque eu ainda estou com aquela sensação de que eu estou me enganando, sabe? Puxa, mas eu pensei que eu já tinha trabalhado isso, eu achei que eu já tinha resolvido isso dentro de mim, e de repente estalou assim na minha frente aquilo, sabe? Me gerou uma raiva e parece que me remeteu a um tempo, sabe? Eu não sei explicar, mas assim, e a sensação que eu sentia é que eu estou estudando o livro e que eu estou fazendo as lições, estou fazendo exercício, e eu não sei assim, sabe? Me deu um pânico geral, assim, de sábado para domingo, assim, com essa sensação de que eu estava mentindo para mim mesma, sabe? Foi muito horrível, assim. Realmente foi bem difícil, Rose, né? ô Rose, Diga. isso já aconteceu contigo outras vezes no passado? Que eu tive essa clareza de que eu estava mentindo para mim mesma e que eu achei que eu tinha perdoado e não tinha. Eu acho que foi a primeira vez que ficou tão claro. Não sei, sabe? Então realmente você evoluiu muito o nível de consciência. Uhum. Pode ser, né? Porque assim, foi assim, sabe? Foi muito difícil mesmo. E eu estava tentando olhar a cena assim com... Não conseguia, sabe? Foi bem difícil. Então, pode ser que eu tenha dado um passo, tenha saído do primeiro degrau da escada. Pode ser que sim, né? Né? Foi uma Você crise evoluiu horrível, muito. assim. Uhum. Olha, o que o Ronaldo está falando é muito interessante, porque assim é preciso um nível de honestidade muito grande Muito. para você reconhecer que você está mentindo para você mesma, ou que você tem mentido para você mesma. Uhum. Porque se você não tem essa honestidade, como talvez era antes, você, você abafa isso e acredita que você perdoa tudo, que tá tudo, sabe? Que você já liberou tudo e que você tem Sim. aquele tamanho daquele ego espiritual que a Uhum. gente já falou aqui nessas rodas de Sim. conversa, né? Então, assim, você deu um passo mesmo para olhar para isso. Ainda, nesse momento, esses registros estão cracados dentro de mim, assim.
Sim. Entendeu? Então, eu preciso olhar mais para isso e, de alguma forma, modificar as crenças na minha mente onde dão origem para isso. Sim, eu pensei que eu estava fazendo teatro mesmo, porque eu fiz teatro a vida toda. Foi uma sensação, assim, muito difícil, sabe, de lidar. Eu não lembro de ter passado por um processo tão profundo assim. Não lembro. Uhum. Foi. Olha. E ainda estou Quando eu acomodando conheci, as coisas, assim. E quando eu assim. conheci, Desculpa. quando eu conheci Não. a Eliana, né? Quando eu conheci a Eliana, eu estava no fundo do poço. Eu trabalhava há décadas com o desenvolvimento do ser humano em ambientes organizacionais. Trabalhava um monte. E eu me separei, perdi né? E o meu casamento foi ao divórcio. Então eu me sentia que eu não tinha capacidade mais de poder contribuir com alguém aquilo que eu não conseguia fazer na minha vida. Uhum. Então eu me sentia um hipócrita. Sim, foi isso que eu senti também, uma me sensação muito sentia difícil. um hipócrita, né? Então fui morar lá, não sei de onde é que vocês são, eu sei da Eliana, fui lá na Fortaleza da Barra da Lagoa. E Deixei lugar bom, hein? Ele escolheu um lugar bom para ir lá ter a crise, né? amada. Eu fui lá para a aldeia, né? Uma aldeia assim, pescadores, lá no fundo, saí da faculdade, eu não me sentia mais coragem, né, de contribuir com algo, com aquilo que eu não sentia vivendo em minha vida, né? Mas, da mesma forma, amada, que você alcançou um nível tão bonito de consciência, né? Aproveite, né, para aceitar também um nível tão bonito de amor consigo próprio, de amor consigo próprio. Você está construindo, né, um trabalho tão bonito, um curso em milagre, para amar o mundo, mas amar o mundo como a si própria. E talvez esse é um momento extraordinário na tua vida, onde você consegue unir consciência tão profunda com um amor tão bonito em uma única pessoa, tua própria alma. Né? A tua própria alma está sendo curada de uma forma tão bonita, em nível de consciência e de amor. Né? Eu sou muito grato ao curso de psicologia transpessoal, onde eu pude, eu não sabia o que era a palavra empatia, sabia sim o significado, mas viver isso, né? Eu fazia as coisas sem nível de consciência. Mas você, hoje, não se... É como, por exemplo, o Espírito Santo está de uma forma tão bonita na tua vida que ele não te deixa você se enganar. Olha que lindo. Ele não te deixa se enganar. E você está chocada com o tamanho da clareza com que isso está contigo. Está tão claro para você, meu Deus, como está tão claro meu ato de... Isso é amor de Deus contigo. Né? Então tem que aproveitar isso para amar a si própria e aproveitar, é só agradecer. Sim. Obrigada. Esse homem é um coração falando, né, gente? Nossa, é lindo, muito obrigada, me ajudou muito. Então, pelo que ele fala agora, eu tenho que realmente voltar para dentro de mim, porque é uma sensação estranha sentir uma farsa, né? Então, tu olha para trás, eu disse para minha filha, eu estava tendo a sensação de que eu vivi uma mentira a minha vida toda, foi muito difícil, assim, né? Mas Rose, Então, veja só que lindo, você tirou um peso do nosso... sim. E falhou, Mila, fala de novo. Porque olha que lindo, a gente... Que é bonito. Tá me ouvindo? Sim, Agora tô ouvindo. desculpa. E hoje a gente descobriu que a gente mente para si próprio. Olha que beleza. Com uma clareza que a gente não sabia, uma clareza maior hoje. Sim.
Então, tira peso Olha, do olha nosso só, coração. gente, se nós que estamos aqui, você, né? Pessoal que está trabalhando dentro desse processo, com tanto amor, com tanto desejo, se engana, né? Imagina o amor que nós temos pelo outro, que também está se enganando. Então, eu acho que quanto mais a gente nos dá conta de nós que estamos nessa busca de evolução, a gente tem esse nível de falha, isso nos coloca num nível tão bonito de humildade, de reconhecer a falha do outro, né, de forma amorosa. Aquele outro que às vezes não despertou ainda para essa busca, né? Então, eu acho que além de consciência, de amor, Rose, né? Além de consciência, de amor consigo próprio, esse momento nos ajuda também a perdoar mais facilmente o outro. É uma visão minha. Eu acho perfeito, né? Ele pode aumentar muito essa compaixão e essa humildade, né? E um detalhe que eu vejo que é importantíssimo, só a gente não oferecer isso como mais munição para o ego. Uhum. Porque a minha vida inteira, e aí eu fico triste pelo que foi, pela minha vida inteira, e eu não percebi, me apegando a tudo que foi antes, sabe? Sim, sim. Então, sim. De repente, ok, eu tô vendo com esse nível de clareza que existe uma falha na minha mente, na forma de eu pensar, na forma de eu acreditar. Existe essa falha, eu não perdoei, né? Mas olhar isso apenas como uma falha. E assim, olhando para isso, com esse amor que o Ronaldo disse, para você mesma, para nós mesmos, né? E vendo a falha só como uma falha, não se identificando com isso. Com isso, sim, eu entendi. Do mesmo jeito, a gente pode fazer isso ao olhar qualquer falha de qualquer outra pessoa. É só uma falha. Não é ela. Não tem peso. Isso. Então, ao mesmo tempo que eu me libero desse peso, eu libero o outro. E o mundo, percebe? É tudo uma forma de ver. E isso significa não dar valor ou energia para o que o ego diz. Sim, eu entendi. É Legal. porque ele mente muito bem mentido, muito bem contada, todas as mentiras, né? Como a gente está vendo, além de mentir para o outro, a gente ainda mente para nós mesmos. Então, olha que é complexo. E ele fala aqui que é um véu de fumaça. É um véu de fumaça muito densa. Então, realmente, a pessoa que está mentindo, ela não merece ser julgada por nós, né? Que podemos enxergar, de repente, em algum momento, aquela mentira. Mas é essa compaixão. Poxa, ela está nessa fumaça, né? A gente tem que ver como o livro fala, né? São erros equívocos e erros equívocos podem ser corrigidos, né? Não se colocar uma culpa, que daí já é o julgamento do ego em cima, né? Daquilo que está acontecendo, mas é bem difícil quando a gente está vivendo isso, né? E agora, com as histórias aí que eu fui ouvindo de vocês, eu já fui identificando outras mentiras em mim. Vai ter que todo mundo tomar chá de alecrim hoje. Vai todo mundo ter que tomar chá de alecrim. Mas o que a Nívia falou em termos também, né, e o que o Jonas falou, é interessante. Primeiro, o que é que nós consideramos como erro e falha? O que é que nós estamos definindo como erro? O que é que nós estamos definindo como falha? E qual é o nível de consciência que nós temos sobre essas duas palavras? Qual é o nível de peso que a nossa consciência
nosso subconsciente tem de reconhecimento sobre essas duas palavras. O que a pessoa não falou algo que eu entendo ser aquilo que seja real. Então eu chamo isso de mentira. E qual o significado que isso tem para as minhas crenças e os meus valores? A mentira. Né? Como, não sei se foi o Jonas ou foi a Eliane que falou, que às vezes ainda a pessoa pode fazer algo assim, mas numa crença enorme que está fazendo um bem enorme, que ele não entende, ele não tem um entendimento de mentira ou não verdade como algo ruim. Né? Tem muitas pessoas que falam aquilo que é necessário, que ele entende ser necessário para ajudar. Não importa o valor que algumas pessoas dão sobre valor moral sobre a verdade. Né? Então, às vezes, a gente pode estar entrando dentro de um campo, né, que nós já não estamos mais falando a respeito de fatos, mas de valor moral que nós estamos dando sobre isso. E levando para a pedagogia da vida também, não existe verdade ou mentira, né? Existe todos os aprendizados. Não tem nada fora do lugar, né? Se alguém mentiu para mim, que bom, beleza. Não tem mentira, né? Uma vez a Eliana falou para mim. A Eliana falou assim, eu falei, puxa, é importante você saber se está no caminho certo. Aí a Eliana perguntou, e quem é que diz qual é o caminho certo? Aí eu, fudeu. Aí eu, opa, realmente, né? Então você definir muito certo e errado é uma coisa tão delicada, né? Lógico, uma coisa é o ego. Fica muito claro quando você sente, você percebe, como a amada Rose percebeu, né, o ego. Ou seja, a Rose talvez alcançou um nível tão bonito de ter uma clareza tão translúcida para os seus olhos, né, da ação do ego e a ação do espírito, da essência, né? O que muitas vezes nos confunde. Mas é assim, tem duas coisas que eu vejo aqui, né? Isso assim, quem que pode dizer o que é o certo ou o errado, né? Então, cada um tem os seus parâmetros do seu momento de desenvolvimento. Mas outra coisa é assim, alguém faz alguma coisa e disse que não faz. Nós estamos falando de mentira. Né? E não existe mentira, e não existe o que é verdade e o que é mentira, mas existe uma coisa que é assim, a pessoa sabe que não é e diz que é, né? O que fez, o que aconteceu, e tal, certo? E isso acontece. Mas daí, o que me vem é assim, tudo o que se fala, que se acha que ele não está falando a verdade, está falando a mentira, não está falando o que é, está falando o que não é, e toda essa história, tudo é sobre coisas que têm valor ou que não têm valor. Tudo é sobre coisas que acontecem, que falou que queria, que falou que não queria, que combinou, que não combinou. Então, a primeira pergunta é: essas mentiras, né? Essas supostas mentiras ou mentiras que a gente vê, o outro está mentindo, elas são sobre coisas que duram para sempre ou elas são sobre coisas impermanentes da ilusão do mundo? Sim, ela está mentindo sobre uma coisa impermanente da ilusão do mundo. Que grande valor tem essa mentira? Mentir sobre uma coisa que não tem valor, tem que valor? Mentir sobre algo que já é ilusório. Mas posso fazer uma pergunta agora, que eu não sei se a gente já falou sobre isso? Vamos lá. Existe uma crença na nossa cabeça que a gente precisa transformar como sem fala, que eu não sei se a gente já fez. Que é aquela crença: não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse com você.
Como é que eu uso isso mesmo? Então, veja se é isso que eu estou achando, que o Sen traz, que o jeito que a gente o jeito que a gente faz para as outras pessoas, se a gente olha para as outras pessoas com julgamento, a gente se olha com julgamento. O que eu entendo que o Sen traz, eu não sei se é essa parte que você está falando, é que assim, todo o sistema de pensamento que eu ponho para funcionar, para ver o mundo, com o mesmo sistema de funcionamento, eu vejo a mim mesma. É isso, Mi? Ai, meu Deus, agora eu fiquei perdida. Peraí. Não, sabe o que eu confundo? Eu confundo com as nossas crenças, a nossa... Eu confundo. Não sabe nem dizer o quê, de tão confusa. Tá parecendo eu, viu? Assim, a gente aprende, eu não sei se a gente aprendeu em casa, se foi na religião, onde a gente aprendeu que não é para a gente fazer com os outros que a gente não quer que faça com a gente. Na verdade, eu falo isso em termos grandes, né? Em educação Sim. grande, né? Agora, é tudo uma ilusão essa frase, na verdade. Se a gente esmiuçar, porque a gente não faz nada, a gente não fez nada, essas pequenas falhas são ilusões. Então, assim, como a gente está aqui desfazendo crença, né? E aí, só que a gente tem os nossos valores, que a gente e a gente já falou de separar o joio do trigo, mas que na verdade tudo é bom, o joio e o trigo, né? Bom, eu não sei. Eu acho que tem coisas importantes nisso que você está falando. É que, assim, parece que é a mesma verdade dessa que eu falei agora do Curso em Milagres, só que ela é colocada para a gente na nossa educação de uma forma distorcida. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para você. Você assim, é os outros, né? Talvez, vamos ver, vamos consertar a frase aqui, não sei, né? Não faça para você o que você não gostaria de fazer para os outros. Sei lá. Tipo, como é que você quer olhar para você e para os outros? Essa é a pergunta. É a mesma forma de olhar ou de fazer para você e para os outros, não tem diferença. Porque isso é o sistema de pensamento que você se baseia. É de julgamento ou é de amor? É de mentira ou é de verdade? Então, mas não é para não fazer com ele, entende? Não é por causa... Não é uma coisa moral. É uma coisa... É ética, não é moral, é ética. Aí, assim, só para explicitar essa diferença, o moral é uma lei, né, para o bem comum. É o que é moral, é uma lei para o bem da coletividade, mas a ética é uma lei interna para o bem a partir de você para a coletividade. Ela tem foco em você, a ética. Essa ética não é ilusão. Essa ética é impermanente, permanente. Dentro dessa forma como eu estou colocando, ela tem mais relação com a verdade permanente. De você ser honesto com a verdade dentro de você.
Isso tem a ver com ética, mas não necessariamente com moral. Você pode ser completamente imoral e ser absolutamente ético. É muito interessante, tem um rabino que ele fala... você sabe, Mila, a alma imoral. Newton Bonder. Newton Bonder, ele fala sobre a alma imoral, porque a moralidade, ela é a lei aceita pela coletividade de uma época. Então, às vezes, você precisa romper essa moralidade, você vai se tornar imoral para poder evoluir. Entende? Então, a moral não está relacionada com a verdade permanente, isso que você está falando, mas a ética está. Oh, vamos longe, né? Mas eu acho que tem a ver isso, assim, que você trouxe. Eu acho muito importante isso, né? Porque desse jeito como ensinam a gente na educação, com essa frase, parece um cabresto que colocam na gente. É um cabresto. É um mecanismo de controle social, familiar. Mas ele tem uma verdade embutida, mas ela está distorcida. Exato. Muito obrigada, professora. Você foi no baile, professora, hoje? Não, por causa do vestido? Eu ando me produzindo para fazer umas propagandinhas aí para os eventos do Instituto. Tá linda! Obrigada. Amanhã vocês vão ver o motivo disso. Amanhã, não sei se amanhã ou depois de amanhã, vão lá no nosso Insta, vocês vão ver eu com esse vestidinho aqui, toda linda, maquiada, não sei o quê, fazendo umas propagandas. Oiê, que fofo! Que legal! É porque tem esse workshop, o John está dentro também, nós estamos trabalhando junto nisso, né? Vai ter workshop que eu estou oferecendo, vai começar amanhã de noite. O Ronaldo também viu, comentou comigo, né? Soluções para você se reinventar para a pós-pandemia. Todo mundo, a Mila também já curtiu. Eu me inscrevi também. Você se inscreveu, Rose? Sim, me inscrevi. Que legal, que legal. Eu não É me um dei tema conta. muito importante. E então, amanhã, como é amanhã que começa, daí eu vou fazer umas fotinhas para pôr lá, para lembrar o pessoal. Então, posso concluir aqui a parte da leitura, que é assim, ó. Depois da fumaça, né, que a gente já falou, o próprio céu é alcançado com mãos vazias e mentes abertas, que vêm sem nada para tudo achar, reivindicando tudo como seu. E aí ele vem que o exercício, né? Hoje tentaremos alcançar esse estado, deixando o auto-engano de lado. Na verdade, só existe o auto-engano, né? Não existe o engano para fora. Porque quem acredita numa mentira também está se enganando. Só tem o auto-engano. Como honesta disponibilidade para só dar valor ao que é verdadeiramente valioso e real. Olha só, o que me veio agora, nessa frase aí que a Mila citou, né, que eu também já ouvi muito, não fazer aos outros o que não gostaria que fizesse com você. Talvez se a gente pensasse mais por esse caminho de que o que tem valor realmente nessa situação, ou assim, né, fazer aos outros o que tem valor, ou se conectar com o valor, alguma coisa nesse sentido, né? O que tem real valor aqui. Que aí até na frase aqui do exercício ele fala assim: não darei valor àquilo que não tem valor, e só busco o que tem valor, pois é só isso que desejo achar, em mim
e no próximo, né? É em mim e no próximo é o que estou acrescentando. E aí tem uma segunda frase: não darei valor àquilo que não tem valor, pois o que tem valor pertence a mim. O que não tem valor não pertence. Também, Nossa, o que não tem valor não pertence. Então, para que também eu é estou uma me dica. incomodando? Também é uma dica, né? Para ver o que tem valor na vida realmente. O que não tem valor não pertence a mim, segundo o que ele diz aqui, ó. Não pertence. E o exercício é como dessa lição, John? O exercício é repetir, né? Os períodos de práticas, 15 minutos, repetir essas duas frases. Não darei valor àquilo que não tem valor, e só busco o que tem valor, pois é só isso que desejo achar. E então recebe aquilo que espera por todo aquele que alcança, sem cargas, a porta do céu, que se abre à medida que ele vem. Se começares a te permitir colecionar alguns fardos inúteis, ou acreditar que vês algumas decisões difíceis à tua frente, ser rápido em responder com este simples pensamento. É exatamente isso, né? Esse pensamento se aplica a isso. Se você está frente a uma decisão, se você trata bem ou mal uma pessoa, se você, sei lá, né, se irrita com alguém, não darei valor àquilo que não tem valor, pois o que tem valor pertence a mim. Qual é o número desse? É 133. Então, essa frase, como um mantra, né, de repetir, se lembrar disso, conectar com isso, frente a algum, ou se você está carregando aqui, né, fardos inúteis, ou acreditar que vê algumas decisões difíceis à tua frente, ou acreditar que vês algumas decisões difíceis à tua frente. É para acabar com toda ilusão, com toda ilusão, né? Porque Sim. quando acreditamos também que existem decisões difíceis, anteriormente ele também fala sobre isso, que quando vemos que algo é muito complexo, é essa nuvem do ego que está encobrindo as coisas. Não existe nada difícil. Porque só Isso, existem duas escolhas. só existem Por duas mais, escolhas. né? É exatamente isso que ele fala. Por mais que pareçam ser muitas. Por mais que pareçam ser milhares, só existem duas. É por causa dessa fumaça do ego que ele encobre a visão. Aí parece que é algo difícil. Aí é só a gente repetir, né? Não darei valor. É porque o que acontece? Junta tudo que não tem valor, todo lixo, né? Todos os cacarecos, e aí parece que é muita coisa, mas não é. E, na verdade, nem duas são, porque uma delas nem existe. Uma delas ainda é mentira, né? É. Esse curso é um presente, né, gente? A forma Nossa. clara e perfeita como ele traz. E as nossas aulas também são presente, porque olha, clareia, né? Uhum. Nossas aulas ajudam muito a gente, nossa, de verdade, gratidão. Clareia e a gente se dá a mão, né? Porque cada um vê, né? Você pode ver com mais olhos, né? E é muito lindo isso. No curso, eu li recentemente também, ele diz que assim, cada parte separada não pode ver perfeitamente.
só é possível ver perfeitamente no todo. E, de uma certa forma, quando a gente se une, e ele diz que por isso que é necessário a união da filiação. O Açúcar já falou isso, o Açúcar. Leu o 100. Quem? O Açúcar, a união faz a força. Vai ver que é. Essa Mila é uma figura. Por isso que é docinho, né, Maia? Né? Olha eu falando Maia. A Mila. Veio a Maia. Veio a Maia agora aqui, o que será? Porque eu pensei na Maia agora na aula. Olha, deve ser a ilusão de Maia. Uhum. Porque eu me lembro uma vez eu fui para Floripa, elas eram pequenas, em 2005, e você deu uma bronca na Maia, a gente estava comendo. Não, isso é importante para mim, porque eu não tenho filho, então essa coisa de educação ética, moral, vem muito quando eu leio. Eu sempre pensei isso, né? Porque também a gente teve educação judaica. E não me lembro o que foi que ela fez. E eu me lembro que você tentou explicar para ela. E ela foi lá para longe e depois ela voltou. E ela também não entendeu, depois ficou tudo bem. Mas eu não me lembro muito bem. Acho que ela mentiu alguma coisa. Ela era criança, obviamente, é outra approach. Uhum. E aí? Aí eu dei uma bronca. Eu não me lembro o contexto. Eu lembro que ela ficou triste. Você falou assim para ela com toda a pedagogia que lhe cabe, falando assim, Maia, eu não fiquei. Você usou comunicação não violenta já em 2005. Você já sabia CNV lá quando ninguém falava, porque você fala assim, Maia, eu quero que você vá para o quintal e pensa no que você fez, não foi legal. Uma coisa assim. E lá me veio essa cena agora. Que louco! E aí eu olhei para você e disse, né, Maia? Aqui, agora? Vocês viram acontecer isso, gente? A Mila falou do açúcar união, né? Eu falei, por isso que ele é docinho, né, Maia? E era sobre essa história da Maia que estava aí. Eu já comentei isso com a Eliana a respeito da Maia. Bem pequenininha, linda, né? Que eu tenho um amor por ela muito grande. Aí nós saímos, fomos tomar café da manhã, eu, a Jade, a Eliana, a Maian, todo mundo pediu lanche e eu pedi o meu suco. Daqui a pouco a Maian, quando eu faço isso, a Maian, Rô, tu vais usar canudo de plástico. Aí eu, por quê? Aí ela, tu sabe quantos anos isso passa na natureza? Aí eu, nunca mais na minha vida. Nunca mais. Nunca mais. A gente tinha uma matéria na escola. Vocês lembram que a gente tinha uma matéria na escola que chamava Educação Moral e Cívica? Vocês lembram disso? Eu lembro. Não é da minha época. Que horror, né? Hoje, graças a Deus, eu nunca ouvi isso, porque não é da minha época. Que bom que não é, né? Que bom. Olha só. E o incrível, Rô, é que hoje ela está se especializando na parte de educação ambiental voltada para como fala essas as doenças que pegam em animais? Zoonose.
sobre educação ambiental relacionada às zoonoses. Ou seja, ela já estava com essa vibe, essa vibe. essa vibração. Já veio. Uhum. Bem interessante. Muito bom, gente. Quanta coisa, né? Hoje bombou. A Maia participou da roda de conversa e nem sabe, hein? Eu vou invocá-la. Vou. Ai, ai. Hoje foi, né, Rose? Foi forte hoje, foi forte. Sim, foi. Foi. Muito bom. Então, acho que é isso, né, gente? Sim. Sim, foi muito bom mesmo. Gratidão. Gratidão, gente. Nossa, Gratidão. demais. Grata pela conexão. Sim. Beijo no Beijo coração em todos. Boa semana. Boa semana, gente. Até terça. Obrigado Beijo pela no Marrita coração de todos. ia falar para não desejar boa semana, que a semana já é boa, já está dentro de nós. Namastê. Namastê, que lindo. beijo. Namastê.